São Paulo é uma cidade muito grande, a área metropolitana hoje tem em torno de 20 milhões de pessoas. E existe um grande número que vive em condições de habitação muito ruins. Lembrando que esta música não existe, hein? Nós estamos aqui na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. É a maior favela de São Paulo. Aqui existe em torno de 150 a 200 mil pessoas vivendo nessa comunidade. Heliópolis nasceu da luta por moradia. Nasceu na década de 70 para 80. Então, no começo não era. Era muito barro, muitos barracos de madeira, não tinha saneamento básico nenhum e muitas mortes, muita violência. Ainda é vulnerável, mas era muito mais. Meu nome é Eliane Lúcio da Silva, tenho 39 anos, no momento dona de casa. Assim, o meu problema maior era, minhas paredes estavam para cair, que nem os voluntários que vieram, batia de um lado e caía do outro. Estava vendo a hora daquele revestimento que tinha na parede cair na cabeça de alguém dentro de casa mesmo. Ia cair a qualquer momento. Eu esperava demorar mais um pouquinho, né, pra gente ter condição, mas depois que apareceu o Habitat, aflita deles cair que eles não frequentam muita cozinha não, só na hora de comer mesmo, né, mas até o meu filho caçula, ele tinha um pouco meio que de vergonha de trazer um amigo com aquelas paredes tudo preto e o piso já para cair. O problema maior era esse, ele tinha um pouco de vergonha de trazer amigos em casa. Até agora ele falou assim, agora eu posso trazer sem vergonha. Laércio Marques, 59 anos, certo? Profissão pintor, garçom, certo? Conta um pouquinho pra gente quem mora nessa casa com o senhor. Mora minha mãe, eu, meu filho e meu neto. 4 gerações, da mesma linha. Tudo da mesma linha. Certo. Como o telhado não tinha espaço, o que acontecia aqui dentro? Quando chovia, em relação aos animais, o senhor pode contar um pouquinho? Ele enchia, né? Somente quando vem a chuva de lá pra cá, assim, até depois foi feito esse piso aí, malemar, mas foi feito. Aí quando enche aqui, isso aqui é tudo torto. Aí enche aqui, vai tudo água no quarto dela. Aí depois, mais pra frente, tem que pegar, fazer um contrapiso bonitinho, direitinho, porque quando era pra fazer o piso, eu deixei tudo mangueira de nível aqui pro rapaz fazer. Como eu tava trabalhando lá em São Bernardo, não deu pra me ficar com ele aqui, né? E meu filho não tava nessa época. Aí quando chove demais assim, a água vem, vai tudo lá no quarto dela. Inunda tudo, né? Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E nós que viemos de outras terras. E aqui a Habitat então desenvolve esse trabalho de selecionar as famílias que necessitam dessa ajuda para terem um apoio na construção, na orientação técnica e na melhoria da condição de vida da família. Então a gente faz a visita em todas, então não tem nenhuma exclusão, fez o cadastro, as visitas são em todas as casas mesmo. Depois dessas visitas que a gente daí faz uma seleção. Aí vai pegar pela vulnerabilidade, pela situação socioeconômica da família. Acaba fazendo até se tem algum problema de saúde também, a gente acaba dando prioridade para essas famílias que têm problema de saúde. Para Habitat para a Humanidade aqui em São Paulo, o projeto com a SONF é muito importante. Na primeira fase nós fizemos 2 reformas e agora nessa segunda fase estão previstas mais 12 reformas, totalizando 14 reformas ao longo do ano. Dessas nós já concluímos 4, estamos executando a 5ª e nos próximos meses vamos atingir esse número total de 14 famílias atendidas.
É importante destacar que com esse projeto da SONF, nós estamos selecionando famílias cuja a liderança é feita pela mulher, muitas vezes sem um companheiro, são mulheres, mães, chefes de família. E com isso a Habitat acredita que o apoio da SONF pode trazer uma realidade nova, uma condição de vida muito melhor para essas famílias. Ah, No dia a dia dela. Melhorou, oxe, agora não tem problema, não tem perigo de ficar vazando pra lá, que ela fica preocupada, né? As coisas com o negócio dos ratos, os bichinhos que vêm, né? Certo? Então você acha que assim, tudo acabou ficando de segundo plano, né? Porque isso era Tudo, prioridade. não. A casa, até mesmo a casa de vocês. Segundo, terceiro plano, né? Vai tudo ficando. E antes deles, eu já tinha até falado, até o dia que eu peguei a ficha, eu falei assim, eu só vou poder mexer na minha casa o dia que minha filha acabar com a faculdade dela. Quando ela acabar a faculdade, daí sim a gente vai fazer uma reforma. Eu falei assim, eu tô aqui, a gente faz algumas melhorias, mas reforma mesmo não vou fazer agora. A transformação a gente pode falar assim, é transformação básica, né, pra gente entender. Mas assim, a pessoa começa até a enxergar que ela tem uma dignidade, né, de ter uma casa onde ela pode abrir, receber uma pessoa, de não ter vergonha, porque às vezes a gente como ser humano a gente tem vergonha. Questão de saúde também, que tem muito caso que as crianças têm renite, não respiram, então com uma casa com pintura, bem rebocada, até com piso que é simples também, a saúde a gente vê que melhora. Às vezes a família inteira, entra numa casa, a família inteira tem renite. Entra na questão social também, da pessoa falar assim, nossa, eu sou, né, eu tenho uma dignidade, eu posso abrir minha porta, meu filho pode trazer um amiguinho, porque tem situações também que a pessoa tem vergonha de receber pessoas. Então assim, a situação acho que dá um impacto assim como se diz, assistência social hoje em dia, né? Trabalha a família na globalidade, né? Porque às vezes vem um membro, então a gente acaba beneficiando todos os membros da família. Vai mudar alguma coisa pra ele também? Tem que mudar, né? Eles vão ver que vai ficar mais ampliado, mais as coisas, né? Eu não vou levar nada pra mim, vai ficar pra quem? Vai ficar tudo pra eles, né? Pra ele e pro filho, o neto, né? Entendeu? E assim, vai indo, né? Porque você imagina uma pessoa não sei nem se é morar, acho que até se esconder num lugar onde não tem ventilação, não tem janela, não tem nada. É tipo um buraco de tatu, entendeu? Aí depois chega uma pessoa, uma ONG, com uma proposta, uma parceria para fazer com que essa casa seja transformada num lar, né? Vamos dizer, é uma casa, mas uma casa é uma coisa, um lar é outra. Minha balada sonhada, quando que a chance da mina, quando o DJ vai embora, quando eu acho a mina. Minha balada sonhada, quando que a chance da mina, quando o DJ vai embora, quando eu acho a mina.